Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tô procurando a professora Lia aqui, só um momento, por favor. Pessoal, só estou aguardando a professora ali entrar para a gente iniciar, né? Esse é mais um Conversando com o NEAB. E hoje nós recebemos a professora Lia Weiner para falar um pouquinho com a gente sobre reflexões da branquitude na sociedade brasileira. Sejam todos bem-vindos. E bem-vindas. E vamos apanhando aqui, né, desse negócio. Chegou. Boa noite, professora Lia, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Andréia? Tudo bem, você? Você me ouve bem? Eu ouço, você me ouve bem? Ouço sim. Então, para a gente iniciar, né, eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Andréia, eu sou doutoranda em Ciências Sociais pela Unesp. E essa é mais uma edição do Conversando com o NEAB, né, que acontece todas as quartas-feiras,
às 18h30. E hoje nós recebemos a professora Lia, que faz um debate muito importante com relação à branquitude, né? Com relação à branquitude nesse sistema que a gente tem inserido, marcado, né, pelo racismo, por essa hierarquização das raças, além desse contexto da branquitude, né? Então, faço uma apresentação rápida. Lia Weiner Schuckmann é doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da Califórnia. Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, ativista antirracista e pesquisadora de Psicologia e Relações Étnico-Raciais. Autora dos livros Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. E Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Professora Lia, para a gente iniciar, né, a senhora fica à vontade, você fica à vontade para dizer sobre o que você tiver mais conforto na fala, enfim. Mas eu gostaria de saber como inicia a sua trajetória nas análises acerca da branquitude, né? Das relações raciais a partir da branquitude. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço a Camila pelo convite, né? Foi ela que entrou em contato comigo, a Andréia aqui pela mediação. Então, respondendo como é que eu entrei em contato das análises para pensar a branquitude, na verdade eu não sei, para quem não me conhece, eu sou descendente, eu sou de família judia, e no meu mestrado eu fui estudar identidade judaica, nada a ver, né? Em teoria nada a ver com branquitude, mas tem, então tá. E eu queria saber o que faziam umas pessoas que no Brasil já não seguiam nada da religião, não tinha laço cultural com aquilo que é chamado, né, de judaicidade, mas continuavam sendo nomeadas como judia. E aí, beleza, aí nas respostas, tinham várias respostas, e uma das respostas que mais falava se eu não falar que eu sou judeu, em algum momento alguém vai me falar que eu sou. Essa era uma resposta que sempre aparecia. Em algum momento, alguém vai me nomear como tal. E aí, esse negócio de alguém nomear como tal, né, ficou na minha cabeça porque eu fiquei pensando, gente, é uma identidade que não tem muita escolha, né, que mesmo se a pessoa não seguir, não fizer nada, alguém vai sempre falar, olha, o sobrenome dela é tal. E aí, no doutorado, eu queria fazer um estudo que tivesse mais importância para a sociedade brasileira, e o racismo já era algo que sempre me tocava, só que eu queria, né, entender quem é essa pessoa, quem são essas pessoas que têm o poder de nomear quem é o outro, né? Essa era a minha pergunta. Quem são as pessoas que podem nomear o outro? Porque, vamos supor, se os povos indígenas, sei lá, os guaranis, eles têm um nome para o branco, a gente não sabe qual é. Se os tupinambás têm um nome para o branco, a gente não sabe qual que é. Por que quando os brancos, nessa categoria que vem da Europa, nomeiam os outros, aquilo e a forma com que elas nomeiam é vista como tal, né? E aí, bom, eu fui estudar o racismo, a partir dessa perspectiva, eu não me interessava necessariamente, obviamente eu levava em conta o sofrimento de quem era nomeado, mas eu queria saber o que é esse poder de nomear, quem tem esse poder de nomear. E aí eu nem sabia que isso se nomeava como estudos críticos da branquitude, mas estudando racismo e etc e tal, eu comecei a estudar, e aí eu encontrei estudos críticos da branquitude, né? E uma das características básicas que falavam assim, bom, o branco é aquele que criou todas as outras raças, que nomeou todos, né? Aí não importa se nos Estados Unidos é o latino, se na Europa, né, foram os árabes, já foram os judeus nomeados como tal, os negros, os africanos, mas eles têm o poder de nomear o Oriente, quem que é oriental, quem que não é. Então, esse poder de nomear os outros e produzir significado sobre os outros que me interessava, e eu entrei em contato com a branquitude. Foi isso. Os estudos críticos de branquitude. Foi assim que eu entrei nesse rolê. E como que foi para você lidar com essa temática dentro da universidade, né? Porque a gente sabe que existem algumas seleções políticas em torno de trabalhos acerca da questão racial.
Eu queria saber que se para você existiu alguma dificuldade nesse sentido de, por exemplo, quando é um negro estudando relações sociais, ele encontra alguns empecilhos de orientação, né? Todas essas questões do racismo estrutural, elas aparecem também no campo da universidade. Eu queria saber como foi para você entrar em contato com essa temática dentro da academia, né? Não, pensa que isso foi há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, quando Sim, as pessoas falavam branquitude, parecia um alienígena, né? Não é uma coisa que nem hoje a gente vê texto no Facebook, as pessoas falam branquitude, etc e tal, mas realmente há 14 anos atrás, toda vez que eu falava que eu estudava branquitude, parecia que era uma alienígena. Então, isso já foi, né, a priori uma dificuldade, porque hoje eu e minha ex-orientadora, a gente é muito amiga. Mas na época ela, tipo, perguntava, mas por que raça? Por que essa categoria para nomear os brancos? Não é etnia, não é outra coisa. Tinha uma relação que era difícil, tinha uma relação, tanto que ela escreve depois no prefácio do meu livro, que eu sou corajosa, porque eu fui assim, não, eu vou, é isso que eu quero muito isso, porque também não concordava. E sim, eu tive muita dificuldade. Eu queria fazer uma coleção um dia do livro de pareceres que eu recebi. Pareceres, assim, de para mandar para congresso, para mandar artigos sobre isso, assim, um parecer pior que o outro, assim, tipo, isso não é uma categoria, isso não é tema de análise, é, não existe essa categoria, várias coisas, não tem, isso não tem importância. E eu ficava nesse lugar, assim, de ter certeza que era importante, né? Pelo menos eu tinha uma segurança, assim, eu tinha uma segurança muito grande que era importante. E eu tinha uma certeza que eu lembro que teve um conflito uma hora na universidade que eu achei que eu ia ter que trocar de curso, porque era muito difícil ali nessa relação, na época com a minha orientadora, que hoje é minha amiga, foi muito engraçado isso. Eu falava, bom, eu vou levar isso, nem que eu tiver que sair do doutorado, que eu tiver que prestar outro e que eu continuar fazendo isso. Mas eu tinha muita certeza que essa categoria, na prática, existia. Né? E a minha pesquisa, para quem não sabe, eu fui perguntando para as pessoas brancas na cidade de São Paulo o que é ser branco para você, né? E o fato das pessoas com 40 anos, né, 50 anos, nunca terem pensado o que é ser branco, nunca, elas falavam assim, gente, eu nunca pensei sobre o que é ser branco. Né? O tanto que elas refletiam sobre, né, ser branco, né, e a curiosidade da pergunta, aquilo que eu tinha feito, me mostrava que essa categoria tinha mais sentido ainda, porque é próprio do privilégio a pessoa chegar aos 40 anos e nunca ter pensado que é ser branco. É impossível, né, que uma pessoa negra chegue aos 40 anos no Brasil e nunca tenha se encontrado com o fato de que ela é negra, né? Ou alguém nomeado, porque ela é nomeada como tal, né? É isso. E a Cida Bento, que é uma das maiores estudiosas de branquitude, que começa os trabalhos de branquitudes no Brasil, ela vai dizer que a branquitude não é só uma identidade racial, uma construção de subjetividade formada pela ideia de raça, mas é uma reação ao ser nomeado como branco, né? Ou seja, e a Ruth Frankenberg, que é uma das teóricas de branquitude, ela vai falar que a branquitude é um lugar de conforto onde se olha o outro com uma lente que não se olha a si mesmo, que é a lente da raça. Quem tem raça é o outro. Se eu falar num congresso, vamos estudar raça, congresso sobre raça, as pessoas têm certeza que é um congresso para estudar negros e indígenas no Brasil, né? Não, não passa na cabeça essa ideia que a gente vai estudar raça e vai estudar o branco, né? E o branco é uma categoria racializada, é uma categoria racial. Só que essa categoria racial branca, ela é uma categoria que é vista como se fosse uma neutralidade. E essa neutralidade, que não é neutra coisa nenhuma, como todas as neutralidades, é um lugar de poder, né? E esse poder de dizer que quem tem raça, quem tem etnia é o outro. certo. Professora Lia, e pegando um pouco essa questão que você trouxe, né, com relação ao que é ser branco, gostaria que você desenvolvesse para a gente uma explicação sobre o que você considera, né, que é um conceito que você trabalha, que é seu, né, com relação ao letramento racial, né, como que as pessoas elas têm esse privilégio de não
pensarem em raça, né? Como que você percebe isso, por exemplo, no que tange a materialidade da vida, né? Por que essas pessoas não precisam pensar em raça, né? E talvez, para tentar dialogar com esse argumento, como você também percebe essa questão do antirracismo no Brasil? Existe um antirracismo no Brasil, já que o comportamento da branquitude é esse, né, que você colocou entre aspas, né, neutralidade, né, já que essa neutralidade não existe, mas ela é um ponto de apropriação, inclusive de benefício para que essas pessoas não precisem nem racionalizar, né, essa questão da raça. É possível que a gente faça uma associação? Tá, deixa eu ver se eu peguei tudo, né? Você me perguntou sobre um pouco o letramento racial. Sim. E como que essa E, organização dialoga com esse nosso processo atual de antirracismo? bom, vamos lá. Para a gente pensar no letramento racial, acho que é importante eu dizer que eu já vi aqui até que tem uma pergunta aí. O que é raça, né? Como que a gente entende o que é raça, né? Bom, raça foi uma categoria construída no século XIX por uma pseudociência, né? Como uma resposta, né, a perguntas como por que os humanos são diferentes ou por que há desigualdades entre os seres humanos, né? Uma resposta da ciência. Só que ela é uma resposta que é filha do racismo, né? A raça não é mãe do racismo, a raça é filha do racismo. Há 500 anos, estava 400 anos naquele momento, tinha um processo de colonização do mundo, né? A Europa colonizou o mundo, colonizou, né, a Ásia, colonizou as Áfricas, né, o Oriente Médio, colonizou as Américas, né? Com esse sentimento de superioridade humana, né? Nós somos humanos superiores, tanto que os indígenas precisam ser catequizados que a religião deles não é civilizada, os negros são primitivos, os africanos são primitivos, todos os outros grupos eram vistos como inferiores em relação a esse, né? Na prática colonizadora, né? E a resposta da ciência é: bom, isso aconteceu porque eles são inferiores de fato, né? E como que eles iriam provar essa inferioridade de fato deles, né? Por uma pseudociência que inventasse a ideia de raça. Olha, nós somos desiguais, nós somos diferentes, porque realmente somos hereditariamente, biologicamente diferentes. E a raça sempre foi algo que dizia o seguinte, que um corpo externo, que um fenótipo, que um grupo com um fenótipo tinha uma continuidade moral, intelectual e estética, ou seja, por trás tinha uma ideia de civilização. Na década de 30 do século passado, essa ideia cai por terra, e aí a ideia de raça biológica é substituída, e é essa que está no nosso imaginário, por isso que eu preciso falar de raça para pensar letramento racial, foi substituída pela ideia de cultura. O que significa? Né, dizer que há culturas, o Casagrande Senzala do, né, Gilberto Freire é o maior exemplo dessa ideia de cultura, que ele vai dizer o seguinte, que a civilização branca construiu o Brasil e que os negros indígenas contribuíram, mas a construção de civilização é branca, né? Os negros sempre folclorizados, os negros com afeto, com a dança, os indígenas com o banho, com a higiene. Essa ideia de que a construção de civilização é branca, ela é própria, né, dessa ideia de uma raça, né, que se pensa superior. Então a ideia de raça biológica cai por terra, mas começa a ter a ideia de culturas superiores e culturas inferiores, né? Se a gente for pensar, isso é o que está no imaginário das pessoas. Na minha tese de doutorado, eu perguntava para as pessoas: você acha que tem países mais civilizados que os outros? Todos respondiam: países europeus nórdicos, mesmo ou países europeus, mesmo que a Europa, a Alemanha, Inglaterra, tenha sido responsável pelas cruzadas, pela Inquisição, pela genocídio indígena, genocídio judeu, escravização africana, junto com, né, todos os processos de sadismo que tinha na escravização. Mesmo que eles sejam responsáveis pelos horrores praticados no mundo, eles eram vistos como a cultura civilizatória.
E isso está no imaginário ainda de todas as pessoas que você vai perguntando. Eu perguntava para as pessoas, o que você pensa de Europa, né? E aí as pessoas falavam, as respostas é o berço da civilização, né? É o berço da ciência, tipo esse lugar de uma superioridade europeia em relação aos outros grupos. Então essa é a ideia de raça que está no imaginário. E a gente fala no Brasil de raça o dia inteiro, né? As pessoas falam na feira, ô alemão, ô negão, sempre tem uma ideia de raça, que é a ideia de que um corpo físico tem uma continuidade moral. Quando a gente fala, os japoneses são determinados, a gente está usando a ideia de raça. Quando a gente vê aquelas piadinhas, quando você está aí brincando, tem um japonês estudando, a gente está usando a ideia de raça. Quando as pessoas falam os negros dançam bem, estão usando a ideia de raça. Mesmo que seja positivo, é uma ideia que há uma essência. Então, a gente, na verdade, eu já revi o que eu escrevi no meu livro, porque eu nem gosto mais de usar o letramento racial, tem que ser letramento racial crítico. Porque o letramento é um aprendizado. E a gente já tem um letramento racial no Brasil. Só que o letramento racial que a gente tem no Brasil é um letramento racial racista. As pessoas aprendem sobre raça, todos os dias no Brasil. Né? Elas aprendem a ser racistas, né, com os significados compartilhados que a gente tem aí na cultura. Esse exemplo eu tenho dado sempre, todos os dias que eu falo, né? Vou repetir aqui, não sei quem me ouviu vai falar de novo esse exemplo, mas eu acho ele importante. Como é que a gente aprende sobre raça? Se racismo no Brasil é estrutural e estruturante, a gente aprende mesmo que não seja pelos significados compartilhados, mesmo que a gente não leia em nenhuma revista algo negativo sobre os negros, nem que a gente, mesmo que a gente não ouça essas músicas que se ouvia na nossa geração, que era, sei lá, uma música mais racista que a outra, né? O seu cabelo não nega mulata, toda música, né? Que a gente gosta, assim, sempre esse lugar do negro em umas posições, assim. Mesmo que a gente não tenha conteúdos de significados, a gente aprende pela forma que se organiza a sociedade, né? Eu vou dar esse exemplo que é da escola do meu filho, uma escola pública, que as pessoas passam por concursos, né? E que é a escola da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando a escola foi ser apresentada para o meu filho, as pessoas apresentaram o quê? A diretora tinha nome, sobrenome e uma sala. Essa é a diretora, ela cuida disso. Essa é a nutricionista, ela vai escrever o cardápio, pensar uma alimentação balanceada. Essa é a enfermeira, essa é a coordenadora pedagógica. Todas essas pessoas tinham nome, sala, uma profissão importante de ser apresentada. Quando a gente passou pelo lugar que estavam as merendeiras, que eram as cozinheiras, elas não foram apresentadas. E elas eram as únicas mulheres negras. Quando a gente passou, né, eram as mulheres negras, pelo vigia, também não foi apresentado, era um homem negro. Naquele dia, meu filho aprendeu o quê? Que tem pessoas que têm nome. Essas pessoas que têm nome são apresentadas, a profissão delas é importante e elas têm uma importância que devem ser nomeadas com nome, né, usam a roupa que querem, né? E que tem pessoas que não são apresentadas, e que são brancas, que não são apresentadas, que a profissão delas não é importante e que elas usam um uniforme, porque essa é a população que foi terceirizada nas instituições públicas, né, do Brasil. Ou seja, elas foram terceirizadas em todas as instituições públicas. As merendeiras, quem trabalha com a limpeza, quem trabalha com a segurança, né? E não foi um escândalo nacional, isso faz só 10 anos, que toda essa população foi terceirizada. Por que uma população que era servidor público, que tinha garantia de direitos profissionais, podia se aposentar, é inteira terceirizada sem ser um escândalo nacional, né? Um servidor público. Imagina se fossem os juízes, ou eu, que sou professora de Universidade Federal, fossem os professores de universidades federais que tivessem que ir trabalhar com o uniforme da empresa escrito Cronos, que era por acaso do lugar de vigilância, né? Que meu filho, né, da vigilância lá da escola do meu filho, e não fossem nem nomeadas, porque elas são quase umas cidadãs que eram, né, dessa empresa. Aí eu perguntei para a diretora o seguinte: você não vai apresentar as merendeiras para o meu filho? Elas vão cozinhar para ele. A diretora falou assim: nossa, eu não lembro o nome dela. Por que ela não lembra o nome dela? Porque essa é a pessoa. Porque aí eu falei assim, ops, ela falou, elas são terceirizadas, trocam o tempo todo, né? Então eu não sei o nome. Ou seja, não é um racismo que essa pessoa teve uma intencionalidade. De fato, elas são trocadas o tempo todo. De fato, né? Só que essas pessoas foram invisibilizadas completamente, terceirizadas. Por que isso aconteceu? Por causa do racismo estrutural. Só que, como ele é estrutural, ele também é estruturante. Estruturante o quê? Da subjetividade. Naquele dia, meu filho aprendeu isso. Vidas importam, brancas. Né? A profissão de brancos importa e a de negros não importam. E não são nem apresentáveis. Né? E essas pessoas são negras.
Então, a gente tem um aprendizado, um letramento racial racista pela estrutura todos os dias, né? E aí, quando eu cunhei esse termo do letramento racial, que não fui eu que cunhei, que eu trouxe da Frances Wittgenstein, que é uma norte-americana que fez uma pesquisa, eu traduzi, porque ela falava de racial literacy, alfabetização racial, para letramento racial. E eu não fiz a crítica naquele momento de pensar que, obviamente, a gente já tem um letramento racial, só que é racista, né? Então, o que a gente precisa? Né? A gente precisa de um letramento racial crítico, que vá criticar e fazer isso. Só que o letramento racial crítico, ele é de uma posição, de um lugar do indivíduo, né? Do sujeito, né? Que é, o que ela vai falar que é o letramento racial? Né? A percepção, né? De que ser branco é um lugar de vantagem estrutural na sociedade, né? Na sociedade, ou seja, a pessoa saber que ser branco é um lugar de vantagem estrutural, né? Aprender que raça é um aprendizado, logo se é um aprendizado pode desaprender, não essencializar a raça, sem um monte de coisa que ela vai falando que seria essa ideia de letramento racial crítico, né? Que depois eu coloquei a palavra crítico e ainda não escrevi o artigo sobre isso, né? Só que mais à frente eu comecei a pensar que o letramento racial crítico, ele é algo que o indivíduo, né, ele pode dar como resposta. E aí, voltando a esse teu assunto do processo antirracista que a gente está. Então, o processo antirracista, e se a gente for pensar o que é aquela dobradinha complicada da sociologia, estrutura, indivíduo, agência e estrutura, né? Você que é sociólogo pode falar muito melhor que eu sobre isso. A gente precisa que muitos indivíduos, né, consigam se deslocar, né, e que muitos indivíduos eles atuem para minimamente dar um deslocamento da estrutura, porque assim, se individualmente cada um, né, tem um letramento racial crítico, isso pode ser até um lugar de melhor ou de confortabilidade para quem está perto, mas isso não mexe naquilo que é a estrutura. E a estrutura racial vai continuar estruturando e fazendo um letramento racial racista para as pessoas. Ou seja, e é exatamente por isso o nó da educação. A educação por si só pode contribuir para a luta antirracista, mas ela não consegue dar conta de reestabelecer a estrutura dessa forma que ela está. Para isso, a gente precisa de realmente mudanças econômicas e políticas, né? Para além do letramento racial crítico individual de cada um. Certo. Lia, surgiram algumas questões aqui do nosso público online. Parei algumas. Pessoal, e quem tiver mais questões, né, para a professora Lia, podem colocar nos comentários que a gente está conseguindo acompanhar, tá? Professora Lia, a professora Camila pergunta o seguinte. Na verdade, são duas perguntas. Em sua tese, você realizou entrevistas, se não me engano, com pessoas brancas no estado de São Paulo. Poderia trazer um pouco do que você encontrou nessas entrevistas, que dialoga com esse contexto de branquitude e privilégio branco no Brasil? A outra pergunta que ela faz é a seguinte: você, enquanto professora branca de uma instituição do sul do país, como enxerga o privilégio branco no cotidiano da universidade? Você quer fazer em blocos ou a gente vai respondendo uma a uma? Porque tem mais. Acho que eu vou responder essas duas, porque elas são grandes. Tá bom. Enfim, o que eu encontrei nas minhas pesquisas? Né? Encontrei várias coisas que não vai dar para traduzir aqui, mas eu tinha uma ingenuidade, ou talvez a literatura sobre relações raciais tinha me dito que as pessoas no Brasil negavam ser racistas, né? E que eram racistas, mas negavam. Agora, nas minhas entrevistas, eu perguntava para as pessoas: você acha que teve vantagem na sociedade brasileira por ser branco? Todas as pessoas responderam que sim. O que para mim foi um susto, porque eu não tinha essa hipótese. Eu achava que realmente o branco acreditava na democracia racial, que era o que eu tinha aprendido na literatura sobre relações raciais. A partir disso, né, eu entendi que os brancos sabem sim que tem privilégio. Eles sabem que tem vantagem. Porque quando eles não respondiam isso, eu perguntava: você gostaria de ser tratado como os negros são na sociedade brasileira? Todos respondiam que não. Então,
eles têm uma noção de que tem vantagem estrutural na sociedade brasileira, o que está muito longe de querer abrir mão das vantagens, né? Reconhecer privilégio é muito longe de abrir mão de privilégio, né? Porque tem muitos que reconhecem que têm vantagem e querem continuar tendo. Essa é a questão. Nem todo mundo quer igualdade. Porque se as pessoas todas quisessem igualdade, de fato a educação daria conta. Mas não é, né? A gente está vendo aí pela política brasileira. Não é isso mesmo. Então tem uma intencionalidade nisso. E a outra coisa que eu perguntei, você já teve atitudes racistas? Todas as pessoas responderam que sim, de forma consciente ou inconsciente, né? Mas elas responderam que sim com... Olha, se eu for pensar bem, umas perguntas assim, se eu for pensar bem, eu acho que já atravesso a rua, não sei se eu não tenho medo, eu não acho essas pessoas bonitas. E a outra coisa, ou seja, né, é mentira o que a literatura nos diz que o branco não sabe, né? Que ele desaprova o racismo, que ele acredita que ele não é racista. Ele sabe que ele é, de alguma forma. E outra coisa que eu achei muito impressionante é que confirma o que os estudos de branquitude disseram, é que realmente, de fato, todas as pessoas acreditam que ser branco é um lugar de superioridade. Ou superioridade estética, que é aquela ideia de raça, né? Porque eu perguntava, o que é uma pessoa bonita para você? Todas as respostas, né? Uma pessoa bonita é branca, né? E aí que está a chave da branquitude, né? Uma pessoa bonita é branca. E existe a beleza negra. Só que a beleza negra é uma beleza particular. Ou seja, e a beleza branca é uma beleza universal. A chave da branquitude, para entender a branquitude, é que ela é uma particularidade, como todas as culturas são uma particularidade, só que ela é uma particularidade que se pensa universal, né? Que se acha que ela é a universalidade e modelo de mundo para que todos os outros grupos raciais sigam. Porque a ideia era, olha, esses grupos, né, eles não são, precisam civilizar-se. A ideia de que a branquitude está ligada ao progresso, de que essas pessoas estão no topo da onde os outros grupos deveriam chegar, né? Os outros grupos devem se pautar por eles, né? Esteticamente, moralmente, intelectualmente, e todas as pessoas acabavam respondendo isso. Olha, né, os brancos vão para a universidade, criam universidade, e as outras pessoas demoram muito para chegar lá, uma coisa assim, como se tudo que é pautado para o branco fosse o lugar ideal de mundo. E é isso que a cultura, né, coloca, que essa particularidade se pensa como universal. Então, o modelo de família burguesa europeu é pensado como modelo de família. Ok ser uma família com papai, mamãe e filhinhos, né? Isso é ok. Só que ela não pode ser modelo de família, ela tem que ser modelo de uma família, um tipo de família, né? Ele é uma família, um tipo de família particular. Só que toda essa particularidade branca é vista como universal, como modelo de humanidade, né? E isso está muito na fala dos entrevistados, né? Uma ideia de que cultura como superior. A outra coisa que eu achei na minha pesquisa é que realmente em todas as classes sociais, eu entrevistei desde pobre, né, até quarto então em da cidade de São Paulo, né? Há um lugar de vantagem, mesmo na extrema pobreza, né? Eu perguntei para um mendigo de rua, o que é ser branco para você? Ele fala, bom, eu posso entrar no shopping para cagar, os meus colegas não, né? Ou seja, no extremo pobreza, não quer dizer que a vida dessa pessoa seja boa, mas a raça não atrapalha a vida dela, né? De nenhuma forma, né? E se ela sai daquele lugar, que é o mendigo gato, lá que aconteceu em Curitiba, era um mendigo branco. Por que ele era um mendigo gato? Porque tinha olho azul, só isso. Né? Ele é retirado daquele lugar. E outra coisa muito curiosa é que um outro mendigo que eu entrevistei, morador de rua, falava, olha, eu não preciso fazer nada, eu ganho mais dinheiro que meus colegas negros. Porque é como se as pessoas brancas olhassem para aquela pessoa e falassem, ele está no lugar errado, ele está no lugar errado, essa pessoa tem que sair daqui. E enquanto os outros eram naturalizados como próprio daqueles lugares, né? Bom, então essa ideia de superioridade, ela ainda marca, né, esse lugar da branquitude, isso que eu achei na minha pesquisa, né? E outra, nas entrevistadas, a outra pergunta é o cotidiano da universidade, como que eu vejo? Bom, se a gente retirar o racismo desse âmbito moral, né, que as pessoas têm,
Por isso que é tão difícil lidar com o racismo no Brasil, porque as pessoas colocam do âmbito moral, né? Como se fosse uma pessoa, se a pessoa é ruim, ela é racista. Se é uma pessoa boa, muito humana, ela não é racista. Não, somos todos racistas, a gente aprendeu a ser racista, né? A gente tem que desconstruir esse racismo. E falar que isso é estruturante e estrutural não significa tirar a responsabilidade nossa, né? Tirar a responsabilidade das pessoas brancas de tirarem o racismo, né, delas mesmas. Agora, se a gente for pensar, a branquitude, ela é uma categoria que ela só existe por causa do racismo. O que é essa categoria branca se não for o racismo? O que tem a ver a minha história humana, né, dos meus ancestrais, com os ancestrais portugueses que aqui tiveram, escravizaram as pessoas negras? Nada. A gente não vem dos mesmos países, a gente não tem a mesma cultura, a gente não come nada parecido, né? A única coisa que a gente tem para ser incluído dentro da categoria branca, né? Uma pessoa que tem uma descendência que nem eu, né? Que é a descendência do leste europeu, judia, que veio de várias gerações mudando de países, e a outra pessoa portuguesa, a única coisa que a gente tem em comum é que a gente tem vantagem na sociedade brasileira estruturada pelo racismo. Retirando essa categoria raça e racismo, não existe branco. Né? Essa categoria não vai existir descendente de italiano, descendente de judeu, descendente de português, descendente de misturado, mas essa categoria só existe porque existe a divisão dos seres humanos por essa ideia fictícia de raça. Né? Agora, como é que é o cotidiano na universidade? Se a gente tirar exatamente isso do âmbito moral, né, entender o racismo como uma estrutura, se ela é da estrutura, ela também é da instituição, né? Como é que é na universidade? É uma instituição inteira racista, né? Se a gente tem de 51 colegas, né, meu de departamento, inclusive eu, né, dos 51 colegas, uma colega negra, né? E aí, se a gente perguntar naquela sala da reunião de departamento, está tendo racismo aqui? As pessoas vão falar não, porque elas entendem que o racismo é tratar uma pessoa negra mal. Mas não é. Se a gente for ver numa sala de reunião de departamento com 51 professores brancos, a pergunta é: está tendo racismo aqui? A resposta é sim, racismo institucional, que é a incapacidade de uma instituição de possibilitar igualdade racial e igualdade de oportunidades para as pessoas, né? Mas o mais interessante ainda é que se a gente perguntar para esses professores ou para qualquer professor, né, branco, que é o que fez para você, o que você fez para chegar aqui na universidade? As pessoas vão responder: eu estudei, né? Eu estudei muito. Elas não vão responder: eu sou branco. Alguém consegue imaginar essas pessoas respondendo: eu estou aqui porque eu sou branco? Isso não significa que ela não estudou, mas ela só está ali porque ela já está num lugar de vantagem estrutural na sociedade. Ela é branca, ela está num lugar de vantagem, ela consegue entrar nesse lugar e também estudou. Né? Mas o a priori é ser branco. E aí é a outra característica da branquitude. Todas as conquistas que têm a ver com pertença racial a um grupo de vantagem são vistas como conquistas individuais. Por isso que é tão difícil desmantelar a branquitude, porque as pessoas não querem ver, né, as pessoas brancas não querem ver que chegaram onde chegaram porque são brancas, porque a estrutura deu um pontapé que ela sai na frente muito, muito maior. Elas querem acreditar que elas chegaram onde chegaram por conquistas individuais, né? Então, a meritocracia é o nó ligado com a ideia de branquitude. E aí, o cotidiano da universidade é inteiro com racismo institucional. Inteiro. Certo. Professora Lia, tem uma pergunta aqui que eu vou complementar ela com uma dúvida, uma reflexão minha, né? O professor Games pergunta o seguinte: com que ações podemos vencer a branquitude? Nesse sentido, né, na sua fala você trouxe trechos relacionados, por exemplo, né, e aí eu estou relacionando nesse momento, a efetividade ou não de políticas públicas, a efetividade ou não de ações individuais que podem, de certa forma, barrar a operacionalização desse racismo, né? Articulando essa pergunta do professor Guimes com essa minha reflexão, gostaria que você falasse um pouco como que você percebe a questão da representatividade nessa tentativa de colocar o racismo em pauta e ao mesmo tempo eu percebo assim que a nossa sociedade ela se apropria de algumas questões que não são nossas, porque as nossas questões, né, raciais, de violência e de genocídio, elas são ignoradas pela maior parcela da população, né? E ao mesmo tempo, quando nós temos modelos externos de luta
antirracial, nós também queremos nos apropriar, mas as nossas formas de luta, né, não digo da população negra, digo principalmente da população branca, elas são ineficientes, né, justamente porque elas esbarram aí nesses critérios que são protegidos pela branquitude. Então, nesse sentido, eu queria saber o que você pensa dessa questão da representatividade, né, nessas lutas antirracistas. Porque isso tem explodido agora, né? Somos todos antirracistas, vimos aí várias pessoas posicionando, fazendo campanhas pela internet. Queria que você falasse um pouco sobre as suas impressões com relação ao antirracismo no Brasil. E pegando esse gancho do professor, né, que trouxe, com que ações podemos vencer a branquitude? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Eu entendi. Eu entendi. Se eu não responder tudo, depois você me pergunta novamente. Mas o que eu acho eu acho que a gente está num lugar do racismo brasileiro que tem que precisar de muitas frentes, né? A gente precisa, nessa frente antirracista, do Martin Luther King, que é aquele da educação, que tem a paciência para conversar, para se posicionar, para educar as pessoas, né? A gente precisa do Malcolm X, a gente precisa daquele que, tem um lugar que a racista vai lá, põe bomba e sai andando. Não vou falar que eu mandei botar bom. Mas o que eu estou querendo dizer, a luta antirracista no Brasil, porque o racismo estrutural, ele está em todos os lugares, né? Ele é tipo um emaranhado. O que é muito claro para mim é que é impossível ser antirracista e, por exemplo, apoiar políticas econômicas de austeridade, né? Ser antirracista, apoiar minoridade penal. Ou seja, o antirracismo, ele se coloca numa frente que ele tem que estar articulada com muitos outros dentro do que é essa estrutura do Brasil, né? Respondendo ao Carlos, que perguntou quais são as frentes, né? As frentes, elas são diversas, ela tem que ter, porque se a gente pensar que essa estrutura racista, né, ela é um poder econômico, poder político, né, e poder de produção de subjetividade, né, a gente vai conseguir via educação e via representatividade, que é o que você perguntou, mudar o simbólico, a subjetividade, né? Mudar o simbólico do que é a representação do negro, como que isso aparece na televisão. Agora a gente precisa mudar junto com isso uma materialidade, né? Porque a materialidade, eu gostei do manifesto, né, que apareceu da Colisão Negra por Direitos, que é o critério de verdade é a prática, eles falam, né, na luta antirracista, né? Essa fala, somos todos antirracistas, é a mesma fala que tem 500 anos no Brasil, porque há 500 anos no Brasil o branco está falando que não é racista, né? O branco no Brasil se afirma como não racista há 500 anos, né? Ela não diz nada para a mudança, né? Ela não diz absolutamente nada. Vamos dar o exemplo dos 50 professores da minha sala de aula, né? Do meu departamento, podia ser de qualquer departamento. Vamos supor que todos nós fôssemos todos nós não fôssemos racistas, né? Que a gente desaprovasse o racismo. Isso não mudaria absolutamente em nada naquele departamento. Só ia mudar se as pessoas se posicionam antirracistas, que é diferente de não ser racista. Antirracista pressupõe uma prática. Se todas essas pessoas falarem, bom, o próximo concurso é para uma pessoa negra, a gente vai pautar isso, o outro próximo concurso é para uma pessoa negra, a gente quer ações afirmativas no mestrado, a gente quer ação afirmativa no doutorado. Isso é prática antirracista, porque o antirracismo é uma prática. Né? Ele não é uma coisa filosófica ou metafísica, ou acredito em Deus, não acredito, sou racista, não sou racista. Ele é uma prática diária. Né? E aí o critério de verdade que você está falando lá é a prática. Assim, se teu professor, teu colega se posiciona contra o racismo, mas não pautou nada, não pautou cotas, né? Não faz nenhuma ação para isso, o não racismo dele não importa para nada. E aí, né, por isso que a fala e o discurso sobre eu estou muito, desse momento atual, eu estou esperando ver o que vai dar. Porque, assim, não acredito em discurso que não tenha, né, uma prática que venha com ele, né? Eu acho isso. E essas frentes, elas têm que ser institucionais, né? Porque se a gente pensar que a estrutura se faz pelas instituições, né? A gente precisa que as instituições adotem práticas antirracistas. Só que as instituições são feitas de pessoas. Então, todas as pessoas precisam
dentro da instituição, pautar o antirracismo, né? Por que essa dobradinha? Quais são? A gente precisa que os indivíduos se posicionam, que eles pautem as instituições, que é a escola do filho dele, ou a escola que ele dá aula, né, a universidade. E aí, o que a gente faz numa corporação, como uma corporação que é a polícia, entendeu? Como é que a gente vai fazer isso? Que é o braço armado do Estado, né? Braço armado do Estado que mata e tem um genocídio diário da população negra. A gente precisa de uma mudança também na política de Estado, porque a polícia não é a polícia não é nem política de governo, ela é política de Estado. Ou seja, entra governo, sai governo, entra governo de esquerda, a polícia mata preto. Entra governo de direita, a polícia mata preto. Entra governo de esquerda. Assim, a gente tem uma política de Estado racista, né? Que é onde nasce o Estado brasileiro. Então, a gente precisa de mudanças de Estado, política de Estado, institucionais, individuais. É uma luta assim que é para muita gente, né? Precisa todo mundo se posicionar, né? Em todas as frentes, na frente do voto, na frente da eleição, né? Quem está no legislativo, pressionar o legislativo para mudar a lei de drogas, né? É muitas frentes, né? Porque o racismo não é quando a pessoa não entra no shopping, porque ela é negra, né? Ela é também, mas não é isso, né? Mais uma pergunta aqui da Juliana. Partindo do ponto que a educação não dá conta da desconstrução da branquitude e do racismo, quais frentes devem ser adotadas? Já foi respondida, né? Nessa sua última fala. Você quer complementar alguma coisa? Não. Tá. Pergunta da Kelly. A questão da branquitude versus colorismo nas relações interraciais, muitas das vezes contribui para reforçar o discurso do mito da democracia racial. Como desconstruir a fala que nega a identidade? Gente, Kelly, me traduz aí o que você perguntou. Enquanto a Kelly traduz, eu pulei uma pergunta sem querer aqui, Eu não da entendi Brenda. muito bem a pergunta. Eu vou na da Brenda e a gente volta na da Kelly depois. Tá. Como encontrar psicólogos, entre parênteses, para atendimento, que possuem letramento racial crítico? Então, essa é mais rápida, é mais prática. Tem associações, né? Tem o AMPCINEP, que é nacional, a Associação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores de Relações Raciais, que tem pautado isso. Então, essas instituições, via CRP, né? Elas estão acontecendo. Então, você pode, por exemplo, tem o AMA Psique e Negritude em São Paulo, que tem uma rede de psicólogos associados a eles. Você pode entrar em contato e eles, né? Indicarem psicólogos. Em geral, a ideia é que todos os estados o AMPCINEP tenha se articulado de alguma forma, né? Porque não dá para a gente chegar no psicólogo, como é que a gente vai chegar no psicólogo e perguntar, você é antirracista e aquilo, né? Não dá para saber. Então, talvez, né, tenha essas direções, essas associações e tal. Mais uma pergunta da Liz. A senhora fala sobre medo branco, entre aspas, que ocorre quando os brancos começam a se racializar. Em que condições esse processo de autorracialização acontece? Bom, esse conceito de medo branco, ele vem da Célia Marinho de Azevedo, num texto histórico que chama Onda Negra, Medo Branco, né? É um livro dela, né? Ela é uma professora da Unicamp, que ela vai dizer que no pós-abolição tem um medo branco, né, da haitianização, né, que a América Latina vire o Haiti, porque o Haiti faz a revolução haitiana, né, uma revolução negra, né, a primeira revolução das Américas Negras, e tem um medo, porque a gente tinha no pós-abolição a gente tinha 5 milhões de descendentes de africanos e 750 mil descendentes de portugueses no Brasil. Então, a gente tinha, para cada 5 pessoas, né, descendentes de africanos, a gente tinha uma descendente de português, um branco, nessa época. Então, tem um medo, né, que era naquela época. E aí, o que é o medo branco? É o medo dessa população, do negro, é o medo do negro, né, do país virar negro. E é o medo da dívida, que, né, é uma dívida impagável, né? Então, como tem uma dívida impagável, é o medo da cobrança. Essas pessoas podem cobrar essa dívida impagável. Então, é um resultado, uma reação à noção de dívida
E aí, o que eles fazem no pós-abolição, né? Na pós-abolição, eles trazem a população branca. É quando começa a política de embranquecimento da nação brasileira, que é trazer as populações brancas para a imigração, para a população virar branca no país. E aí eu usei esse conceito de medo branco para o século XXI, depois do pós-cotas. Até as cotas, a gente tinha uma discussão de relações raciais que era somos todos iguais, todo mundo é harmônico. A cota é a primeira medida em que branco perde minimamente privilégio, né? E aí começa uma reação parecida com o medo branco, que é estou perdendo o meu lugar. Quando eu falo estou perdendo o meu lugar, é porque acredita que esse lugar é seu de direito, e não é seu lugar de direito, né? É um bem público a universidade, né? Então, esse é um lugar de privilégio. E aí começa uma reatividade, né? Às conquistas do movimento negro, que é isso que eu chamo de medo branco, é uma reatividade às conquistas. E aí é uma reatividade muito violenta, que é o que a gente viu acontecer nos últimos anos no Brasil. Né? Essa reatividade que, né, tem uma supremacia branca. Né? A gente não tinha um discurso de supremacia branca no Brasil há 15 anos atrás, e agora a gente tem. Né? Como uma reatividade a isso. Tem mais uma questão, que é a questão da Kelly. Quais estudos existem na psicologia atual sobre identidade subjetiva nas relações étnico-raciais? Tem muitos estudos na psicologia hoje em dia, né? Tem muitos estudos, não dá para eu citar aqui, mas bom, a gente tem na psicologia, pensando Fanon, pensando desde o começo, o clássico do Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, que vai pensar a produção de subjetividade mesmo, constituição do sujeito, constituição de identidade, a partir da ideia de raça e das relações raciais, dessa ideia de dominação, né, dominar. Bom, no Brasil a gente tem aí Neuza Santos, com Tornar-se Negro, a gente tem a Isildinha Bautista, Significado sobre o Corpo Negro, a gente tem a Maria Aparecida Bento, com os Pactos Narcísicos da Branquitude, né? Isso aí, estou falando dos clássicos. Mas hoje em dia a gente tem muitos estudantes de psicologia produzindo mestrado, doutorado, tendo banca direto sobre isso, né? Tem que entrar na... E eu acho importante dizer que a história da psicologia social no Brasil começa com os estudos de relações raciais. A gente não está faltando estudo de relações raciais e produção e de identidade. O que está faltando é a sensibilidade dos professores para colocar isso na formação, né? Na formação dos alunos. Isso que é a diferença. E realmente é uma questão de escolha política mesmo, né? Não tem como fugir dessa questão. Né? E nessa escolha política, esses profissionais acabam promovendo essa barreira racial para esses profissionais futuramente, né? Tem mais uma pergunta, acho que é a última, Lia. A senhora gostaria que as pessoas se fortalecessem, né, no caso, nessa questão meritocrática? Vou voltar. A senhora acredita que as pessoas se fortalecem nessa questão meritocrática, sendo negras ou não? Porque não vemos esse tipo de preocupação nesses órgãos. Ele coloca entre parênteses nos órgãos militares. Olha, eu às vezes acho que a farda vem antes de qualquer coisa. A instituição polícia no Brasil, ela é tão forte. A farda, ela é tão uma instituição que ela quase vem antes do sujeito de qualquer coisa, né? Mas eu acho que é importante dizer que brancos e negros na sociedade brasileira são criados na mesma sociedade, né? Pensando sobre produção de identidade, tantos brancos e negros são criados para ver o negro como bandido, né? E muita gente pergunta, mas por que a polícia negra bate no próprio negro? Gente, nascer negro não quer dizer que a pessoa ela vai estar fora desse mundo. Ela não nasceu em Marte, ela nasceu nesse mundo, onde a hegemonia branca vai veicular que o negro é bandido, que o negro é quem mais comete crime para todos. Né? Então, a própria pessoa também vai achar isso. Vamos sair da jogada negro e branco, vamos pensar em mulheres e homens, né? Mulheres e homens cis, hétero, né, nessa normatividade.
tanto as mulheres quanto os homens são criadas no machismo, né? Isso faz com que todas as mulheres se odeiem, praticamente. Eu conheço poucas que não se odeiem. Ou elas odeiam o próprio cabelo, ou elas odeiam o nariz, ou elas odeiam a boca, ou elas odeiam o corpo, ou elas acham que estão gordas, ou elas estão... Por quê? A gente tem uma misoginia, né, que coloca a mulher para se odiar, né? E isso é fruto do machismo. O machismo não foi criado pelas mulheres. Isso não quer dizer que ela não reproduza e que ela não atinja isso mesmo, que ela não fique lá na praia, de repente, olhando, ó, aquela mulher tá gorda, aquela outra tá feia, fazendo a mesma reprodução. Isso não vai dar nenhum privilégio para ela, né? Ou seja, por isso que dizem que a mulher não é machista, ela reproduz. Isso não está dando uma vantagem para ela, né? Um lugar estrutural de diferença. Mas ela também reproduz. Essa pessoa que está na polícia, né? Pode ser que ela também acredite que está lá por mérito, sendo negra, e também possa estar reproduzindo, porque ela também foi criada nessa sociedade, né? Ela foi criada na mesma sociedade com letramento racial racista, que todos nós. E a pergunta lá da Kelly, ela traduziu, porque eu não entendi. O que ela quis colocar, na verdade, foi a questão da branquitude relacionada ao colorismo, né? Se isso reforça o discurso do mito da democracia racial. E aí, nesse sentido, ela questiona como desconstruir a fala que nega a identidade. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Ela quis dizer que o colorismo... Sim, pode falar. Não, pode falar. Que você já talvez respondendo a ela, né? Ou não? O que eu entendi é que filhos de famílias interraciais, né, muitas vezes não conseguem produzir uma identidade racial. É isso? E isso pode fortalecer a ideia de democracia racial. É essa a pergunta? Não está clara para mim. Não está clara para mim a pergunta. Mas ela tentou relacionar o colorismo com a questão do mito da democracia racial e como que isso pode permitir que não exista a edificação de uma identidade. Acho que mais ou menos nesse sentido. Eu acho que essa... Eu acho que é a questão do pardo, ela está perguntando, né? As pessoas que são categorizadas como pardo, como é que elas fazem para produzir identidade negra? Pode ser mais ou menos isso. Ou se o pardo impede que ela de construir uma identidade negra, né? Olha só, acho que a gente vai cair. E eu ia demorar para responder isso. Como é que a gente faz? Porque é só 1 hora, né, que o Instagram deixa em pé. A gente sai e volta? Pode ser? Pode. Acho que a gente sai e você me chama de novo, porque senão a gente vai cair. Tá bom. Pessoal, a gente volta na próxima live.